Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje, Salmo 30, Salmo de Davi. O Senhor, Ele possa falar de modo vivo e especial ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço licença ao pastor Malta e ao irmão que está lá na porta, para falar de uma maneira especial às mulheres que estão neste lugar. Amém? Amém. Salmo 30, a gente vai começar o Salmo. Eu queria que você deixasse a Bíblia aberta, mas nós vamos ler inicialmente apenas o versículo 5, que diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, primeira coisa que eu queria dizer à igreja, antes de nós orarmos, é que o choro dará lugar à alegria. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, Senhor. Que o abrir da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença. Voz a minha em redentor. Que o Senhor traga consolo aos abatidos, que o Senhor traga ânimo àqueles que estão desanimados, que o Senhor traga quietude àqueles que estão inquietos de espírito, e que cada um de nós que tem andado e chorado enquanto semeia, possa voltar com júbilo, carregando os seus feixes, carregando a sua colheita, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma das coisas que eu acho mais encantadora na palavra de Deus, primeiro, é que a palavra revela todas as fragilidades do povo de Deus. Ninguém é super nada na palavra de Deus, só Jesus é super tudo. Mas não há ser humano que seja o tal, que se ache, como dizem os jovens hoje. Não, ninguém se acha na palavra de Deus, porque todos nós somos pó, todos nós somos feitos de matéria extremamente frágil, somos quebráveis. E as coisas que nos cercam, elas nos afetam de uma maneira muito intensa. Sobretudo quando esses embates, quando essas lutas, elas vêm por intermédio de pessoas muito próximas. Parece que quando essas lutas que a gente enfrenta vêm através dessas pessoas, o estrago é muito maior nos nossos corações. E um dos personagens bíblicos que mais me chama a atenção com relação a isto é Davi, o homem segundo o coração de Deus, que enfrentou tantas lutas, que enfrentou tantos estreitos, que sofreu a perseguição até de um filho. E tantas coisas aquele homem de Deus enfrentou, mas o grande diferencial da vida de Davi é que ele buscava a Deus, buscava a presença de Deus, cada vez que essas lutas se levantavam, que esses gigantes se levantavam contra ele. E quantos gigantes têm se levantado contra nós nos últimos tempos? E a gente tem falado, tem trazido à igreja uma série de mensagens voltadas para este assunto. E hoje especificamente, enquanto eu lia esse texto, me veio um texto, aliás, me veio um verso de uma música popular, muito antiga, muito lá de trás, que dizia mais ou menos assim, eu não vou cantar não, pastor Paulo, mas dizia assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Eu não sei se vocês se lembram dessa música, muito antiga, mas é uma poesia linda, tem uma letra linda essa música, e esse verso saltou da minha memória
como para me dizer que a tristeza do mundo não tem fim. Felicidade, sim. Felicidade lá fora ela é fugaz, a felicidade lá fora ela é momentânea, mas a alegria do cristão, ela é uma alegria perene. Nós passamos por vales, nós passamos por desertos, nós passamos por aflições, mas em todo tempo nós ouvimos: tenha bom ânimo. O Senhor nos diz: eu venci o mundo e nós venceremos. E o salmista, neste salmo especificamente, ele traz ações de graças, ele traz um cântico de louvor ao Senhor pelo livramento da morte. E foram muitos os livramentos de morte pelos quais o salmista passou. E eu queria chamar a atenção daquelas situações vividas por nós, situações que nós olhamos e nos sentimos absolutamente impotentes para resolvê-las. Situações que nós sofremos, choramos, trazemos a presença de Deus, mas não há nada efetivamente humano que se possa fazer. E se nós fôssemos parar aqui, esse momento do culto, e dizer: olha, vamos testemunhar acerca disso, certamente todas vocês, sobretudo mulheres que têm enfrentado muitas lutas, mulheres cujos maridos ainda não são crentes, mulheres que enfrentam a solidão de um dia a dia, a responsabilidade de tantas coisas sozinhas. Quantas lutas nós temos enfrentado. Mas eu quero dizer a vocês que nós não contamos nenhuma derrota. O Senhor é conosco e Ele tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Então, no meio da angústia do salmista, ele percorre uma trilha que eu gostaria de partilhar com vocês na tarde de hoje. E essa trilha o levou à vitória. E ele produziu este salmo de ação de graças, este salmo de vitória. E nós vamos ler outros textos de Davi para ratificar aquilo que ele quer nos ensinar, que o Espírito quer nos ensinar no dia de hoje. Então a trilha do salmista para alcançar a vitória que ele tanto esperava, e a vitória que ele conseguiu, primeira parada dessa trilha, versículos de 1 a 5, ele louva o Senhor por tudo que ele tem feito. Eu achei muito interessante porque o pastor Malta, ele abriu o culto agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido para nós, por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos que nós nem tomamos conhecimento. E é muito interessante porque esta semana nós fomos surpreendidos com um acidente na Avenida Domingos Ferreira, que envolveu 11 carros, um ônibus articulado, o motorista perdeu a direção e parecia uma imagem de filmes, desses filmes de Transformers, e os carros empilhados uns em cima dos outros. Eu nunca vi uma coisa daquela. Não teve nenhum morto. Algumas pessoas feridas, machucadas e tal, mas não teve nenhum morto. E isso me chama a atenção para o fato de que nós saímos de casa e nem sabemos se vamos voltar. Então é por isso que o pastor, ele ora tanto, ele agradece tanto, ele oferece tanto as ações de graças pelos livramentos que nós nem percebemos que tivemos. Versículos 1 a 5 ele diz: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que eu não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome,
porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então a primeira coisa que eu queria dizer ao grupo nessa tarde é que amanhecerá para nós. Todos nós que estamos enfrentando uma noite escura da alma, uma noite escura que parece que não vai ter alvorada, isso não é verdade. Vai amanhecer para nós, sim, porque a resposta de Deus está sendo preparada para cada um de nós. O Salmo 25, voltando um pouquinho à página da sua Bíblia, o versículo 1, o salmista diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. No versículo 2 ele diz: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Todas as vezes que uma luta, um embate, um inimigo humano se levanta como instrumento do inimigo espiritual para nos atingir, essa pessoa está se levantando contra o Deus vivo. Se você anda em retidão, se você anda em fidelidade ao Senhor, se essa luta não é um resultado de um pecado específico, o Senhor vai usar essa luta para glorificar o nome dEle e exaltar você na presença dos seus adversários. O Senhor não permitirá que nós sejamos envergonhados. E ele, o salmista, no Salmo 25, ele diz: Senhor, em ti confio. Que a nossa confiança esteja naquele que é o Deus vivo e verdadeiro, naquele que tem em suas mãos todas as possibilidades. E nós temos insistido nesse lugar nos últimos dias, para que nós olhemos para o improvável de Deus. Aquilo que é impossível para nós oramos no dia de hoje pelas causas impossíveis, por aquelas situações que nós achamos que são absolutamente irremediáveis. Não há irremediáveis para Deus. Não há improvável para Deus, não há impossível para Deus, porque das mãos do Senhor vêm todas as nossas possibilidades. Mas eu não sei como vem essa resposta, isso não é da sua conta. A forma como essa resposta vem, a forma como o Senhor vai responder a nossa oração, nós não sabemos. Comece a glorificar o nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vai amanhecer para cada uma de nós, para cada um dos amados que estão aqui neste lugar no dia de hoje, em nome de Jesus. O salmista no Salmo 6, olha só, Salmo 6, vamos voltar um pouquinho a página da nossa Bíblia. Salmo 6, versículo 2, ele diz: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Então, quando nós nos sentimos tristes, angustiados de espírito, precisamos aprender a salmodiar. E salmodiar é derramar o coração na presença de Deus. Salmodiar é dizer ao Senhor o que vai na sua alma, é rasgar o seu coração, não as suas vestes. É dizer ao Senhor: Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo lidar com essa situação, como nós pregamos na semana passada. Mas os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Que possamos olhar para o Senhor e buscar a Ele de todo o nosso coração, porque o Senhor é aquele que não nos desampara, é aquele que não nos deixa sozinhos. Salmo 28, versículo 1, o salmista diz: a Ti, ó Senhor, rocha minha, não sejas, a Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se Te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. O apóstolo Paulo passou por uma luta tão intensa na Ásia, que ele diz que a luta foi tão intensa ao ponto dele desesperar da própria vida.
Então, quando nós vamos à presença de Deus, quando nós choramos no colo do Pai, quando nós dizemos: Senhor, eu estou com vontade de morrer, Senhor, porque eu não estou aguentando isso. Muitos antes de nós se sentiram assim. E muitas vezes, além da luta, ainda vem a culpa. O acusador se levanta para dizer: você não tem fé, porque você está pensando desse jeito. Você não tem fé porque você está esmorecendo na luta. Como eu disse antes, ninguém é tão forte que não sinta momentos de extrema fragilidade. Amém? No finalzinho desse Salmo 28, ele diz assim, versículo 6 em diante: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Aleluia. Amém? Então, a segunda parada na trilha de Davi, rumo à sua vitória, ele confessa seus pecados. Versículos 6 e 7 do Salmo 30, ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Aí eu queria parar aqui um pouquinho só para que nós meditássemos juntos nesse pecado específico tratado por Davi, que é o pecado da arrogância, de achar que comigo isso não acontece. Isso não é verdade. Então é preciso que nós, na nossa trilha, em busca da nossa vitória, em primeiro lugar, nós louvemos o Senhor pelo que Ele já fez. Em segundo lugar, que nós possamos rasgar o nosso coração, confessando o nosso pecado diante de Deus, seja o pecado da arrogância, seja da soberba, seja do orgulho, enfim, eu não sei qual pecado que está aí, eu não sei o que é que você precisa confessar diante de Deus. Às vezes é aquela ira que vem, e às vezes eu tenho uma ira santa. Não existe ira santa, não existe inveja santa, nenhuma dessas coisas são santas em si mesmo, e muitas vezes nós somos tentados a agir dessa forma, mas é preciso que nós aprendamos a todos os dias pela manhã oferecer ao Senhor o nosso culto racional. Que culto é esse? É um culto que passa pela nossa vontade, que nós possamos, na presença de Deus, dizer: Senhor, começa uma jornada hoje, e eu venho trazer a Ti os membros do meu corpo como sacrifício vivo, e que esse sacrifício seja santo e agradável na Tua presença. Ofereça os teus pensamentos e o seu coração ao Senhor. Diga: Senhor, eu coloco diante de Ti os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas emoções. Senhor, eu Te ofereço os meus olhos, que eles não contemplem, eles não se voltem para contemplar o mal. Eu Te ofereço, Senhor, os meus ouvidos, que o Senhor coloque um filtro santo nos meus ouvidos, para que eles não se inclinem para ouvir aquilo que entristece o Teu Espírito, para não ouvir as fofocas, para não ouvir as maledicências, para não ouvir o compartilhar de coisas que não edificam. Que nós possamos oferecer ao Senhor o nosso nariz. Pecado tem cheiro. Ofereça seu nariz ao Senhor. Ofereça seus lábios ao Senhor. Diga: Senhor, que o meditar do meu coração, que o abrir da minha boca, o meditar do meu coração seja agradável na Tua presença. Que meus lábios se abram para edificação, mas se eles tiverem que se abrir para Te entristecer, que o Senhor feche a porta dos meus lábios, em nome de Jesus. Ofereça as suas mãos ao Senhor. Diga: Deus, eis aqui as minhas mãos, que os meus atos todos possam Te glorificar. Ofereça seus pés. Diga: Senhor, aqui estão os meus pés no dia de hoje. Que esses pés não caminhem para o mal, que esses pés não vão para lugares que possam entristecer o coração de Deus, entristecer o Teu Espírito. Isso é um ponto racional.
E isso é algo que tem que ser feito diário, isso é algo que tem que ser feito todos os dias, porque todos os dias, enquanto vida nós tivermos nessa terra, nós precisaremos enfrentar lutas, nós teremos embates, nós teremos situações para serem resolvidas, e gigantes que se levantam, inimigos de todas as formas que nos espreitam para nos assolar, mas que nós possamos nos consagrar ao Senhor todos os dias. E o salmista, ele faz a sua confissão no Salmo 32, versículos 3 a 5. O salmista diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado apagado, e o Senhor lança esses pecados na profundeza do mar. Amém? A próxima parada da trilha percorrida pelo salmista, ele apresenta diante de Deus a sua súplica específica. Versículo 8 a 10 do Salmo 30. Ele diz: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu o meu auxílio. Que o Senhor, ele seja o nosso auxílio. Não conte com aquilo que está à sua volta. Não lamente porque as pessoas não lhe acodem. Não lamente porque você não conta com fulano, com ciclano, com beltrano. Não. Busque ao Senhor. A sua saída, ela vem apenas de Deus. No Salmo 32 ainda, versículos 6 e 7, diz o seguinte: sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aleluia. Confiemos no Senhor, busquemos a Ele de todo o nosso coração. A última trilha, a última parada do salmista é a parada do testemunho. Ele dá testemunho daquilo que o Senhor fez por ele. Versículos 11 e 12 do Salmo 30. Ele diz: converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia. Amém. É um caminho simples. O que é que nós aprendemos aqui? Na hora das lutas mais intensas, percorra essa trilha. Louve o Senhor pelo que Ele já fez. Renda graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Confesse pecados. Nós pecamos todos os dias por pensamentos, por palavras, por ações. Apresentemos diante de Deus as nossas súplicas, mas não esqueçamos de contar. Vinde todos vós, eu vos contarei o que o Senhor tem feito pela minha alma, diz o salmista no Salmo 66, 16. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da palavra ao coração de cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos dividir para orarmos pelos outros.